Olá, pessoal do Direito News, é um prazer estar aqui fazendo uma live para vocês. Hoje a gente vai estar falando de Green Card para bacharel em Direito e também para advogados, tá? Então, vou convidar aqui o Leonardo Freitas, que é CEO de um dos maiores escritórios de imigração dos Estados Unidos, eu diria do mundo, ok? Para poder estar batendo um papo com a gente e conversando com a gente. Legal? Deixa eu convidar. Legal. Tá convidado, deve estar aceitando aqui para entrar. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? A gente, a título de informação. Fala, Léo! Opa! Boa Tudo bem? noite aí, Rafael. Tudo bem? Beleza, prazer em falar contigo. Primeiro, agradecer a você, obrigado aí pela teu tempo na agenda, que eu sei que é um tempo escasso. Sem problema nenhum. Estou aqui à disposição da turma para poder responder e sanar essas dúvidas aí que aparecem de vez em quando as pessoas escutam aí falar em oportunidades, seja Estados Unidos, Emirados, Europa, Ásia, que for, o pessoal fica meio ressabiado. E advogado é um bicho desconfiado, então você já imagina o que imagino o que as pessoas. Eu vi os comentários aí, a gente vai falar bastante sobre isso. Manda ver, Rafael, estou Bacana. aí. Léo, primeiro assim, eu gosto muito de deixar claro uma coisa, né? Quando a gente fala de migração para os Estados Unidos, a gente sabe, e você já teve dentro de agências do governo e sabe disso, que as pessoas que ficam fora de status, as pessoas que ficam ilegais ou vêm ilegais para os Estados Unidos, a maior parte delas vem por falta de informação e informação errada. Eu estou errado nisso ou isso realmente bate? 100%. A maioria das pessoas não tem acesso à informação e é por isso que a gente, né, desprende o maior tempo aqui nas mídias sociais para poder dirimir essas dúvidas, porque as pessoas realmente não têm acesso a essa informação. Então, e também, por outro lado, tem muita desinformação, entendeu, Rafael? Porque as pessoas também perpetuam mitos que não são verdades, que são a maioria são folclóricos, né? Como, por exemplo, essa questão das pessoas que perderam o prazo e estão com o prazo vencido nos Estados Unidos, que elas não podem se legalizar. Isso é uma falácia do tamanho do Corcovado, é uma coisa absurda falar um negócio desse, porque nós, por exemplo, lutamos pelos direitos dos nossos clientes durante muitos anos e conseguimos já legalizar mais de 150 pessoas, famílias, 150 famílias, vamos dizer assim, que estavam com seus prazos vencidos e aí sim conseguiram se legalizar. Então, realmente, não existe essa história. E outra coisa que as pessoas falam também é que só se consegue se legalizar nos Estados Unidos casando com um cidadão americano ou investindo milhões de dólares ou sendo uma pessoa de habilidade extraordinária, um astronauta, um grande ator, alguma coisa assim, um artista. E não são apenas essas duas maneiras. Existem 187 tipos de vistos, né, e as modalidades diversas para você poder estar se legalizando nos Estados Unidos. E as pessoas têm que conhecer essas várias maneiras de se legalizar. E, obviamente, tem também a questão de que os Estados Unidos está aberto para todo mundo, mas os Estados Unidos não é o único país que você pode imigrar. Existe também uma plétora de oportunidades em outros países, Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Emirados Árabes Unidos, Singapura, enfim, tem uma grande gama de oportunidades que as pessoas não estão nem enxergando atualmente. Legal. Léo, eu cortei os comentários aqui. Você prefere ficar com os comentários on, off? O que você prefere? Eu, Tudo bem, deixa on se ficar te incomodando, para mim não tanto faz. Se Não, você não, tem tudo bem. perguntas, Mas quem quiser fazer pergunta, pessoal, usa o ponto de interrogação para a gente poder organizar mais. Tá? No final a exatamente, gente vai responder bastante exatamente. perguntas.
Então vamos lá, Léo. Como é que começou essa história dessa live, tá? A gente fez um post informativo na Direito Uhum. News há um tempo atrás, na intuito de dizer para o pessoal o seguinte, ó, você que é bacharel em Direito, você que é advogado no Brasil, você tem chance de ter a sua residência permanente nos Estados Unidos através da sua formação, da sua experiência profissional, né? E, obviamente, a gente começa a ver um monte de comentário, o pessoal falando, porque vai deixar de ser advogado no Brasil para trabalhar na obra, vai deixar de ser advogada para trabalhar na faxina, enfim. E aí surgiu essa ideia, cara, eu preciso trazer alguém, e ninguém melhor do que você, né, que é um dos caras que contrata advogados sêniores no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, para trabalhar para Raymond Woodward, para explicar isso direito. Então, o que eu quero saber de você é o seguinte, explica para a galera um pouquinho como é que funciona Green Card para advogado e bacharel, como é que funciona trabalhar com direito nos Estados Unidos e o que pode ser feito primeiro, né? Tira o Green Card e depois vai trabalhar e depois tira. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Vamos lá. Como eu estava explicando há pouco, existem 187 tipos de categorias de vistos diferentes e suas subcategorias, né? E o mais importante dessa história é que toda pessoa que tem um grau avançado acadêmico, que tem necessariamente um histórico razoável profissional e uma boa formação acadêmica, não tem necessariamente um problema imigratório. Eu quero deixar isso bem claro, tá? E eu estou falando de um problema migratório, eu estou falando de um modo geral para vários países, inclusive os Estados Unidos da América. O que acontece, de um modo geral, é que as pessoas confundem, tá? Uma questão de realidades aí que é um pouco, eu vou ter que ser um pouco prolixo para poder explicar isso um pouco melhor, para que as pessoas entendam. Mas como tem muito advogado nessa live, a questão de ser prolixo não vai ser problema nenhum para eles, que eles estão acostumados com a oratória. Então, vamos embora. A questão é o seguinte, explicando melhor. Não tem problema a pessoa ter uma formação acadêmica de bacharelado em direito e ter experiência em outra coisa, tá? Por exemplo, eu tenho parentes meus que são formados em direito, mas trabalharam com vendas, com marketing, com gerência de projetos, né? E aí isso realmente não é problema. Você pode ter uma formação de bacharelado no direito e ter experiência em outra área. Já o advogado, a pessoa que tem a formação acadêmica em bacharel em direito e tem experiência na área, atuando na área de direito, existe também essa possibilidade da pessoa estar se legalizando nos Estados Unidos dessa forma. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que existe uma conjunção de fatores que são que são da seguinte forma, são 3 silos específicos, né? Você tem que juntar a sua parte acadêmica, a sua experiência profissional e o seu propósito para com os Estados Unidos ou o país de destino que você tem. Então, formação acadêmica, experiência, propósito. Se você juntar essas 3 coisas e fizer um sentido para aquele país que você está empreendendo em imigrar, você está enquadrado num critério necessário para você poder estar imigrando. Tendo isso totalmente feito, você também tem outras categorias de visto em que você pode vir como uma pessoa que tem uma habilidade extraordinária, uma pessoa que está vindo numa transferência de executivo, por exemplo, você é um executivo, você tem o seu próprio escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia vai abrir uma filial nos Estados Unidos que é uma empresa de consultoria jurídica. Então, essa empresa, existem transferências de executivo. Você vai transferir um executivo da matriz A no Brasil para uma filial B nos Estados Unidos. Então, você faz uma transferência de executivo, muito bem, e aí com isso você também pode se legalizar. Você pode também ter muito reconhecimento do seu meio, premiações, moções de aplauso, tudo mais, e isso pode gerar um visto de habilidade extraordinária, temporário ou permanente. Então,
existem várias maneiras de você se legalizar. Ou até mesmo você conseguir um emprego no escritório de advocacia que vai te dar um J1, né, para que você possa vir como trainee inicialmente. E aí, a gente faz isso no nosso próprio escritório, você sabe disso. Ah, ah, ou você pode também ter uma oferta de emprego direta através de um H1B e ser sorteado através de um H1B. Ou seja, existem mil e uma maneiras de você conseguir se legalizar. Estou falando só dos Estados Unidos, eu não estou Uhum. falando nem dos outros países. Estou falando de Inglaterra, não estou falando de Canadá, não estou falando de Alemanha, de Emirados Árabes Unidos, de Portugal. E aí eu vi que muitas pessoas chegaram e falaram assim: ah, mas Portugal, a OA, né, que é a Ordem dos Advogados, Uhum. né, não é a OAP, as pessoas falam até errado, não é OAP, é OA só, porque em Portugal presume-se que a OA é em Portugal, então no P não existe. Então, a OA temporariamente cancelou a reciprocidade com o Brasil. Mas se é temporário, a tendência é que isso volte, tá? Por conta da questão de países de língua portuguesa. Existem vários tratados, vários acordos nesse sentido. Então, gente, o que eu falo assim, as pessoas precisam se informar com profissionais que têm um histórico, que têm realmente, que têm acesso à informação diretamente da fonte. Você também pode buscar informação diretamente das fontes. Você quer saber alguma coisa sobre o governo americano? Vai saber diretamente no site da imigração. Quer saber alguma coisa sobre tributos dos Estados Unidos? Vai direto ao site do IRS, né? Então, assim, você não precisa necessariamente estar confiando no grupinho de WhatsApp, no grupinho do Telegram, ou no grupinho do Facebook, ou no grupinho de nada. Vá direto à fonte. Por isso que eu gosto muito nos meus posts da mídia social, e em tudo que eu faço, eu gosto muito de citar a fonte diretamente, que é o governo. E assim fica mais fácil para a pessoa poder entender que realmente aquilo completamente verificado, né, verossímil, né? Então, assim, acho que o mais importante nesse sentido é as pessoas É. entenderem onde vem a verdade. Ou seja, a pessoa tem a possibilidade de ter uma residência permanente por diversos tipos de categorias de vistos que você citou aqui, né, dentro das 187, já para ter uma residência permanente independente do trabalho como advogado, Uhum, mas ela tem também a condição de ir para categorias como J1, por exemplo, que a gente vou até tocar nisso mais um pouquinho na frente da questão da uhum. Reiman, mas ela tem a condição de, inclusive, já vir para cá trabalhando numa categoria de visto para pleitear depois uma residência permanente futura. Ou Exato. seja, e quando ela vem com J1, ela é advogada no Brasil, ela não é advogada aqui nos Estados Unidos e ela consegue um emprego Exato. dentro da área dela, né? Essas pessoas... Inclusive conseguindo um emprego para que a pessoa também estude durante faça um trainee como um Foreign Legal Consultant, um FLC, que é um consultor de direito estrangeiro, que existe inclusive na OAB, existe também esse registro, que não é a carteirinha vermelha, é a carteirinha verde, que é o carteirinha do consultor de direito estrangeiro. E isso tem na OAB no Brasil e tem também no BAR nos Estados Unidos, como tem no BAR na Inglaterra e no País de Gales, e na Irlanda também tem. A maioria dos países tem essa nomenclatura de consultor de direito estrangeiro registrado, cadastrado lá. Então, assim, para a pessoa falar essa asneira de que o diploma de advogado brasileiro não vale absolutamente nada no estrangeiro, é de uma asneira, uma burrice tão grande que demonstram a falta de conhecimento e também de cultura da pessoa que está falando isso, porque que é enorme. Então, não gostaria que essas pessoas, se são advogados, defendessem nenhuma causa minha, porque a pessoa que não tem conhecimento de um negócio desse, eu realmente não gostaria que fizesse parte da minha banca de advogados, na boa. Assim, né? Porque é o seguinte, não é porque a pessoa cruzou uma linha imaginária de fronteira, né, que a pessoa deixou de ter o conhecimento, né? Então, a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu sou médico no Brasil e não vou ser médico nos Estados Unidos.
Gente, isso é uma asneira muito grande. Você não deixa de ser médico, você cruzou uma fronteira. Agora, para você poder estar licenciado para atuar como médico, existem passos, inclusive no próprio linguajar da medicina, por exemplo, existem steps, são passos. Então, esses passos têm que ser cumpridos. Assim como a pessoa prestou o exame da ordem dos advogados no Brasil, tem que prestar o exame da ordem dos advogados, porque uma coisa é direito de processo civil, outra coisa é o common law, é o direito comum que é dos países, de alguns países da língua inglesa. Então, assim, eu acho que assim, as pessoas precisam parar com essa síndrome do vira-lata de acharem que, meu Deus, eu sou do Brasil, eu sou pobrinho, eu sou apenas um advogado no Brasil. Não, todo mundo está igual. Para as pessoas precisam entender também que é o seguinte, em muitos países desenvolvidos, de 2008 até agora, nós estamos falando aí de um período de um hiato acadêmico muito grande em países desenvolvidos, que as pessoas sofreram uma crise financeira e, com isso, essa crise financeira causou uma falta econômica para que as pessoas possam pagar as faculdades dos seus filhos e esses aí poderem progredir. Então, nos últimos 18 anos, nós passamos por isso, tá? E essas crises, né, muito grandes. Uma pergunta que apareceu aí foi: tem limite de idade para Estados Unidos, para Emirados Árabes Unidos, para Inglaterra, para Alemanha, não, e para Portugal? Não existem limites de idade, tá? Não existe limitação de idade para se imigrar. E não existe limitação de idade para poder também conseguir chegar. A maioria dos países desenvolvidos não tem isso, tá? Isso é uma coisa, outro pensamento retrógrado, tá? Então, se você tem alguma ideia de que você, por ser uma pessoa de 65 anos, 75 anos, 90 anos, você não vai conseguir imigrar. Recentemente, nós tivemos um senhor de 92 anos aprovado no seu Green Card. Então, assim, é uma coisa que as pessoas têm que parar com essa história, parar com criar fantasias na sua cabeça, dizendo que você só não tem condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Então, não é bem Não, por aí, gente. pelo contrário, né, Léo? O que a gente mais vê aqui é o seguinte: isso aí que você falou, o seu conhecimento não fica para trás porque você não tem uma licença para atuar num determinado país. E tem um outro ponto: quando você se torna uma pessoa licenciada para atuar, eu vejo alguns escritórios escolhendo advogados brasileiros. Eu vejo muita gente querendo mão de obra brasileira, porque a qualificação no Brasil, né, a gente sabe que para você ter um bacharelado, para você fazer uma faculdade nos Estados Unidos, não é barato. Então, fica mais barato até para o governo americano, em vez de investir e dar bolsa para todo mundo, como muitos governos fazem, trazer a mão de obra qualificada de outro país, porque, na verdade, o governo não paga nada por ela, né? É a mão de obra que paga para vir para cá, né? Que é o que acontece. Então, enfim, o que eu vejo de movimento a partir do momento que você abrir uma brecha para se licenciar e se torna alguém licenciado, ou pode atuar perto ali do seu campo de atuação, como no legal assistant, paralegal, os escritórios tendem a te buscar, né? Mas calma aí, você está falando em paralegal, que é o assistente jurídico, né? Vamos dizer assim, né? Dentro da realidade. Mas muitas pessoas não sabem que, já sendo advogado estrangeiro, já tendo a sua licença no Brasil, sua OAB, né? Você pode prestar a prova do bar da Califórnia, Eu tá? queria que você falasse sobre isso, Léo, sobre Então, essa prova do você bar. pode, para os Estados Unidos, você pode, sem precisar fazer nenhum tipo necessariamente de validação, você, o advogado estrangeiro, pode prestar a prova do bar, estudar para a prova do bar, fazer o cursinho do Barbary e prestar a prova do bar da Califórnia, por exemplo, a prova do bar do Missouri, por exemplo, e fazer a sua prova e ter pelo menos um registro de advocacia num dos estados dos Estados Unidos. E para quem não sabe isso também, né? Para quem não sabe,
é muito importante que as pessoas saibam isso. Você também, como advogado estrangeiro, advogado já cadastrado, já licenciado em um dos Estados Unidos, você pode atuar em qualquer área federal, ou seja, impostos, negócios, imigração, crimes federais, fusões e aquisições, tá? Então, as pessoas têm que parar com essa história de pensar, não, eu vou ter que fazer um curso. Isso é bom. Você quer prestar a prova do bar de Nova York ou a de Washington, D.C., você pode perfeitamente prestar, mas você tem que fazer, por exemplo, um mestrado em Direito, né? Um LLM, para que você possa ter os créditos suficientes para poder, como advogado estrangeiro, prestar a prova do bar em Nova York, né? Em DC. Você precisa do LLM. Ou se você quer prestar em todos os 50 estados suas possessões, você tem que ter um Juris Doctor, né? Então, você tem que fazer um JD, né? Um Juris Doctor, para poder prestar a prova do bar em qualquer um. Aí você tem, e você pode escolher. O importante é o seguinte: com uma licença em um lugar, pelo menos um, você pode atuar durante 5 anos e muitos estados, pouquíssimas exceções, muitos estados, após 5 anos de prática, você vai poder solicitar uma reciprocidade com outros estados. Então, por exemplo, se você quer atuar em direito, especificamente em direito da Flórida, você não tem que prestar o bar da Flórida, que é uma exceção, tá? Mas se você quer, por exemplo, tá no bar, quer prestar a prova do bar de Nova York e você quer pedir uma reciprocidade, por exemplo, para New Jersey, Connecticut, né, que são países, são estados vizinhos, você pode perfeitamente solicitar. Então tem muito disso, né? Então as pessoas precisam se familiarizar um pouco mais com essas coisas e a gente está aqui para isso, para poder esclarecer cada vez mais. Bacana. O que você diria, Léo, para um advogado no Brasil hoje? Eu recebo às vezes muita pergunta assim: Rafael, acabei de me formar agora, eu me qualifico para um EB2 e talvez até se qualificaria ali por uma exceptional ability, por ter licença, ter o bacharel, mas o tempo de experiência é pequeno. O que você diria o que seria bom essa pessoa desenvolver um recém-formado para conseguir estar tendo uma residência permanente? Olha, vamos dizer assim que se a pessoa... Existe uma diferença básica com relação às questões assim, relacionadas a tipos de vistos, propósitos e experiência, tá? Vamos dizer assim, pelo menos, que se a pessoa não tem muita experiência e não despontou até agora em sua área, é uma pessoa com pouca experiência. Então, vamos buscar uma colocação, né, um espaço para poder ou aprender, fazer um estágio, né? Então, para isso, você tem que ter o quê? Boas notas, boas referências educacionais, né? Para você buscar um estágio no estrangeiro, né? Ou se a pessoa já despontou, já tem aí uma tese, já fez alguma coisa, já defendeu uma causa e teve sucesso e é reconhecido pelo seu meio, digamos que isso aí já começa a contar. Então, digamos que a pessoa tem um conhecimento específico ou uma experiência acima da média encontrada em sua área, né? E, acima de tudo, você pode também buscar... se a pessoa tem um reconhecimento já de alguns anos, né, já está numa prática, já tem aí, que eu falei já, prêmios, reconhecimentos, porção de aplausos, mídia a respeito, né, do trabalho feito como advogado. Então, você pode buscar, talvez, uma habilidade extraordinária. Então, existem algumas coisas que você pode contar. Então, cada caso é um caso, você tem que realmente buscar. Uma pergunta que eu vou responder, que as pessoas falaram assim, está perguntando, qual seria o visto específico para poder realizar a prova do bar? Turista. Se você está morando no Brasil e quer realizar a prova do bar, você pode realizar a prova do bar com seu visto de turista. Não tem nada que te impede para você
estudar o bar para fazer a prova do bar estando no Brasil e aí você poder estar, estar prestando a prova do bar, visitando nos Estados Unidos. Não vejo problema nenhum nesse Uma sentido. coisa que é legal falar também, tem muita gente da área do direito que vai para a área de ensino superior, né? Vai ser docente, vai dar aula, Uhum, produz muito material, tem um mestrado, tem um doutorado, que se uhum, encaixaria numa preferência um, por exemplo, né? Como sim. você citou. E muita gente não sabe disso. Né? Dessa preferência um, o cara tem um livro publicado, um capítulo de livro, artigos publicados, Isso ele consegue ajuda, pegar. isso ajuda, mas daí tem aquela preocupação. Atualmente, para o visto de residência permanente, ele está com um pouco de atraso na emissão ah, atraso na emissão dos vistos de imigrante e dos green cards, por causa da disponibilidade de vistos no Visa Bulletin, né? Então, essa questão, a pessoa pode vir com um visto temporário, né? O A1, por Então, exemplo. um A1, por exemplo. Então, só quem vai ter que determinar se você tem essa qualificação é quem? Um advogado. Um Tem que advogado. fazer a consulta, né? E aquela história. Então, assim, tem muitas nuances aí. Como, por exemplo, a pessoa está perguntando aí se precisa do número do Social Security Number para fazer a prova do bar. Dependendo do estado, não precisa. Dependendo do estado que você vai pedir, não precisa, né? Porque você pode fazer como estrangeiro, você pode prestar a prova do bar como estrangeiro, não tem problema nenhum. E não necessita o número de Social Security. E você, por exemplo, pode fazer, até porque também tem muitos indocumentados nos Estados Unidos que prestaram a prova do bar e são advogados e trabalham como advogados, mesmo sendo indocumentados, né? Então, tem isso também. Tem as pessoas que são os dreamers, são os DACA, que também trabalham, né? Nos Estados Unidos mesmo não tem um status legal. Então, assim, gente, realmente a área do direito nos Estados Unidos, ela é muito, né? No mundo de modo geral, no Brasil também, ela é muito ampla, né? Você pode ter oportunidades grandíssimas aí nessa história. Então, eu queria deixar bem claro que é o seguinte: pessoal que está falando aí que essa história de não vale nada, vai parar na obra, e deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu queria deixar bem claro, bem claro para as pessoas no negócio. Acho errado pessoas que fazem comentários em qualquer post tentando botar para baixo um trabalho que é extremamente honrado, né? E extremamente lucrativo, como trabalhar numa obra na construção civil nos Estados Unidos. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro na construção civil, tá? E talvez ganhando mais do que as pessoas que estão trabalhando como advogado no Brasil, tá? E as pessoas ficam achando, querendo colocar as pessoas para baixar, negócio de faxina também. Tem muita gente que abriu empresa de faxina e virou empreendedor e está se dando muito bem fazendo faxina, não só em residências, mas também faxinas comerciais, ganhando bastante dinheiro, porque é um serviço muito lucrativo, porque nem todo mundo quer fazer. Então, quando você faz direito e cobra bem, você vai ter, obviamente, clientes que vão estar. Então, assim, não coloque para baixo a profissão dos outros. Você não sabe que a história das pessoas, então eu acho errado as pessoas comentarem isso. Agora, tem uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte: tem advogado recém-formado nos Estados Unidos que entra na profissão assim que formar, assim que tirar o seu bar, tá lá com o barzinho já prontinho, pronto para atuar na sua na sua área de direito, né? Como entrante, né? Acabou de entrar, a média salarial que a pessoa vai conseguir, por exemplo, em Nova York, são $10.000 por mês. Quanto é que o amigo aí, o doutor, está tirando aí, defendendo causa, indo lá no fórum, pô, brigando para pegar cópia de processo lá, lá, lá no cartório?
Que isso, amigo? E a questão do falar inglês, amigo, se você quer imigrar para algum lugar do mundo, posso dizer uma coisa para você. Se você quer, por exemplo, vencer, até mesmo no Brasil, como um bom advogado, você tem que falar inglês. Não Sim, tem jeito, você tem que falar inglês. Para você ter acesso à informação a nível global, você tem que falar inglês. Então, assim, essa besteirada de falar assim, não fala inglês. Então, amigo, você já tá atrasado por metade do mundo, porque o mundo já te engoliu. já há Porque muito tempo. se a pessoa não fala inglês, amigo, hoje em dia você está perdido. Sim. Então, é isso. Eu não posso falar mais nada que possa, assim. E a pessoa pergunta, quanto é, quanto sei o quê. Gente, é aquela história, vocês são advogados. Cada caso é um caso, amigo. Então, É. cada. Isso é uma coisa que eu falo também. Muita gente me pergunta, Rafael, qual o preço? Gente, precisa analisar o caso, precisa ver qual é a aplicabilidade, se você vem com visto de não imigrante, se você vem com visto de imigrante. A mesma coisa é, eu tenho 10 anos, sou elegível. Não é assim, não é, né? A gente não está avaliando ninguém aqui por uma live, e a elegibilidade tem que ser dita por um advogado da Reiman. Então, enfim, não adianta que a gente não consegue avaliar assim. Agora, Léo, quando você vai contratar um advogado hoje, tá? E eu sei que a Reiman é referência. A Reima forma muito profissional e bota no mercado. E você já disse uma vez para mim isso, você falou, Rafael, não tenho medo nenhum disso, porque eu formei o cara tá lá, mas ele não vai ter o conhecimento que eu tive, que eu dei para ele, a informação em primeira mão, que é uma coisa que você sempre traz para gente, a estratégia da Reima, e eu fui cliente da empresa também, então eu posso dizer isso. Então, assim, o que você procura hoje num advogado? Eu acho que você é referência para dizer isso. Olha, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Para você se manter à frente, em primeiro lugar de tudo, né? Se eu não tenho, não, eu gosto de formar advogados, mesmo eu não sendo advogado, né? Porque me dá um prazer muito grande de poder ensinar tudo aquilo que eu aprendi, né? Então, e fazer com que as pessoas tenham profissões, tenham sucesso nas suas profissões, através desse conhecimento que eu estou passando. Então, assim, se tem uma coisa que eu possa fazer para poder contribuir para a carreira de uma pessoa, para que ela seja brilhante, então, beleza. Então, isso aí é ótimo, tá? Eu acho ótimo que eu possa fazer isso. A diferença, realmente, o que torna a gente um escritório referência no mundo hoje, ah, primeiro, nós somos o único escritório no mundo que temos mais de 51 mil green cards aprovados. Então, ninguém nunca conseguiu um feito desse, nós fomos os únicos, né? Outra coisa que eu posso falar é que, assim, para poder chegar a um nível desse, para ter um nível de conhecimento nesse ponto, você realmente tem que estar ali ralando 24 por 7, 365 dias por ano e não ter medo de absolutamente nada, porque, obviamente, cada um tem quem tem as suas limitações. Só que, mesmo que a pessoa comece agora, ela vai ter que esperar. Isso aí acontece em qualquer profissão, né? É aquela história daquela história do japonês que foi chamado na fábrica para entender por que a máquina não estava funcionando e por que a máquina não estava produzindo e estava fazendo barulho e ninguém entendia. Várias pessoas tentaram consertar a máquina, não deu certo. O japonês chegou lá, acertou a chavezinha, deu uma virada com a chave de fenda e mandou uma conta de 50 mil dólares. Mas, meu amigo, você está mandando a conta de 50 mil dólares para poder virar. Você virou uma chavezinha só. Saber qual é o parafuso que você vai virar, que vai acabar com o problema, Muito né? bom, né? Que vai, né? Qual é o torque daquela virada de parafuso e entender como a máquina funciona é que realmente faz a diferença. E aí esse é o ponto, porque por mais que eu explique, tem algumas coisas que as pessoas têm que entender o seguinte: a experiência de ter vivido como funcionário, como funcionário do governo, como oficial de imigração, como oficial de inteligência,
é uma coisa que assim demora, né? Demora muito para a pessoa captar isso. Demora para você também aprender tudo isso. E isso não tem preço. É exatamente o que a seguidora Luciana está falando aí. É o valor. Então, você falar de valor da causa, né? Não é uma questão de não é preço dos honorários, é o valor da causa. Quanto isso vale para o teu cliente. E isso é uma coisa que eu gosto de ensinar, né, também, para que as pessoas saibam cobrar. Porque se você tem o conhecimento, você também vai saber, né, os doutores aí vão saber cobrar melhor. Não precisa ficar passando aperto e abaixando também o seu valor dos seus honorários. Se você tem o conhecimento, faça valer o valor do seu conhecimento. Demonstre para o seu cliente qual é o valor da sua causa. E isso é muito difícil, às vezes, para as pessoas, porque elas pensam uma coisa short term. Eu preciso da grana agora para pagar o meu carro, para pagar o meu aluguel, para não sei o quê, para pagar a minha faculdade, que eu estou pagando até agora, que eu peguei um empréstimo para pagar a faculdade. Sabe, é diferente, é muito diferente que as pessoas têm que, têm que, né? Tem que criar, né? Eu Então, assim, queria que você falasse assim, a gente sabe, existe uma, depois você me corrige se eu estiver errado, mas existe uma advogada hoje na RIMA brasileira, que é a doutora Patrícia Lantman, tô uhum. certo? Mas a gente tem outros advogados licenciados no Brasil que trabalham para a gente ali na área Não, de case management. tem a doutora Érica também, que entrou recentemente, que é brasileira, advogada, licenciada nos Estados Unidos e no Brasil também. O que você procura para trazer essas pessoas, Léo? Primeiro, o seguinte, tem que ser ousado, né? Eu acho que o profissional, para mim, ele tem que ser ousado, disruptivo, né? Ousado e não gosto de advogado frouxo. Acho que o advogado tem que ser pitbull, né? Agora, tem vários níveis de advogados que você vai lidar na vida. Tem alguns que são muito mais consegue muita coisa na finesse, né? Consegue com a diplomacia, que é muito importante também, né? E tem coisas que as pessoas têm que ser realmente, com perdão da palavra, tem que ter culhão, né? Tem que realmente ter, né? Porque é o seguinte, porque advogado meia boca que fica com medo. Não, eu não vou fazer isso porque de repente eu não vou ser julgado, porque acho que de repente o conselho de ética irá me julgar por eu ter olhado para o cliente de forma um tanto quanto ininterrupta. Cara, isso não é a verdade da tua vida, entendeu? Você, obviamente, você não vai quebrar as regras do conselho das normas de ética, né? Então, não existe fazer coisa errada. Você tem que lutar pelos direitos do seu cliente, caramba. O seu cliente está na M, está no sal. Você tem que dar o teu sangue. Lógico, você não vai botar a sua licença em risco, fazer nada ilegal e tal. Mas essa história de ficar fazendo meia... Você não vai arriscar um negócio e falar assim, olha, cliente, o negócio é o seguinte, olha, nós temos essa maneira e essa maneira. Você topa o risco junto comigo? Vamos embora. Então, vamos embora. Eu diria, Léo, e me corrija se eu estiver errado, o que eu sinto da Reima é o seguinte, dentro das regras do jogo, desbravar novos caminhos. Assim, eu acho que essa seria a frase para resumir isso que você está me dizendo, porque eu vejo que a Reiman descobre caminhos que outros escritórios não descobrem, não sabem, né? Eu vejo, às vezes, você fazendo uma live no teu Instagram lá e um monte de advogado assistindo para aprender a fazer processo, para poder fazer pleito imigratório, né? Então, assim, o advogado tem que entender que ele vai jogar nas regras do jogo, mas ele vai desbravar novos caminhos. É lógico. E tem que ser, e outra coisa que eu vejo assim, muito advogado, né? Muito advogado não tem interpretação de texto. Isso, para mim, é um absurdo, né? E quando eu faço entrevista com um advogado, eu falo assim, amigo, de cara é o seguinte, primeiro tem que jogar tudo que você conhece de conhecimento para fora. Deixa a cabeça entrar coisa nova. Você agora já é advogado. Então, vamos entrar agora num outro mundo, que é o seguinte, como você vai fazer para utilizar a lei
atual para poder melhor servir o seu cliente, tá? Então, você tem que ser criativo, disruptivo e destemido. Essas são as qualidades que eu busco. E tem que, obviamente, busco pessoas que têm uma excelente escrita em inglês. Aliás, eu sempre falo, a única coisa que eu pergunto para as pessoas não me impressiona a mim, impressiona o cliente. E para impressionar o cliente, tu tem que fazer melhor que eu. Isso é muito importante, para fazer melhor que eu. Então, você tem que escrever melhor que eu, tem que pensar melhor que eu, para que eu possa um dia me aposentar mesmo, né? Porque... Ó, acho que você está um pouquinho longe disso, hein? Pô, cara! Então, então assim, eu acho que as pessoas têm que tirar gente, tem o advento, por exemplo, da inteligência artificial, é um advento fantástico, só que não resolve o problema. Não resolve o problema do, de fazer uma petição completa, botar no detalhe a questão do caso. Né? O pleito imigratório, por exemplo, o pleito migratório tem várias nuances, tem princípio, meio e fim, é um quebra-cabeça, é uma coxinha de retalho que você tem que, sabe, costurar tudo e entender. Agora, você tem que ter uma visão, tá? Uma visão de como vai ser o princípio, meio e fim daquele pleito imigratório, no caso de imigração. E a mesma coisa para as pessoas que trabalham com direito tributário, entender quais são as nuances do direito tributário que você pode utilizar em benefício do seu cliente. Bacana. Léo, vou abrir a caixinha de pergunta aqui. Uhum. A gente tem ainda um tempinho para a gente começar a responder. Pode ser? Tá bom. Então vamos lá. O que tem a dizer aos bacharéis em direito? Acho que já disse, né? Bastante coisa. Eu tenho a dizer o seguinte: vocês são de uma profissão muito nobre, honrem esse diploma, que não é fácil você conseguir alcançar esse marco. Sejam éticos, tá? E jamais se vendam por dinheiro. Não existe nada na vida que vale a pena você deixar para trás a sua ética e sua moral por conta de valor nenhum, dinheiro nenhum, não vale. E a sua liberdade, muito menos. Agora, eu digo assim, honre esse diploma, porque é uma profissão muito honrada. Muito legal. Né? Sou técnico em manutenção industrial, mais de 10 anos de experiência, carteira, registro em CREA, Abraman, né? Mas estou fora de status. Ué, vamos buscar uma solução para você, Diego. Faz uma consulta conosco, o link está na minha bio. Você entra em contato e vamos ver o que vai ser dessa opção. Existem pessoas com o seu perfil que já se legalizaram, mesmo estando fora de status. Pessoal, usa o link da bio do Léo, tá? Lá na bio do Léo tem um link, você vai poder ser atendido por um consultor da Reiman. Prontamente, o pessoal vai entrar em contato com você. Se aprovado no bar, nos deixa mais próximo de uma aprovação do visto de imigrante? Sim, deixa. Existe maneiras com a qual você possa demonstrar que você já está licenciado. É um outro tipo de aplicação de interesse nacional, uma aplicação específica de interesse nacional para as pessoas que já estão licenciadas. Mas sim. Ok. Como funciona para fazer a prova do bar na Califórnia? Entre em contato comigo, faça. Aí é aquela história, aí eu vou vender meu peixe. Entre em contato comigo, faz o curso comigo, você vai estar apto, preparado para você poder fazer a prova do bar da Califórnia. Bacana. Gostaria de saber qual o passo a passo para ir como trainee. Existem vários escritórios de advocacia nos Estados Unidos, principalmente Califórnia, Nova York, poucos na Flórida, mas Califórnia e Nova York tem muitos escritórios de advocacia e DC também, que pode perfeitamente buscar, você pode buscar a sua vaga de trainee, né? E com isso você
pode se inscrever. Nós mesmos recrutamos vários trainees. Qual o canal de busca, Léo, para buscar essas vagas? A LinkedIn é o melhor canal, com certeza. Bacana. Como começar a trabalhar com imigração nos Estados Unidos, estando ainda no Brasil? Muito bem. Para você ser advogado de imigração, obviamente você precisa ter a licença do bar nos Estados Unidos. Você pode pegar a licença do bar nos Estados Unidos e atuar mesmo estando no Brasil. Não tem problema nenhum isso. Só que para você se considerar como advogado de imigração, você tem que ser advogado, né? E tem que ter trabalhado pelo menos 5 anos debaixo de um advogado de imigração devidamente licenciado e certificado. Não é pela AILA, que é a American Immigration Lawyers Association. Isso aí é apenas como é que chama? É um sindicato, né? Isso é um sindicato, não é necessariamente um órgão certificador. Então, você tem que estar... para você ter... o fato de você ter uma licença de advogado e poder atuar com imigração não te torna um advogado de imigração. Você tem que estar ciente. Então, por isso, você tem que trabalhar. Muitos estados, quase todos os 50, exigem que você, para ser considerado de fato um advogado de imigração, você tem que trabalhar ao menos 5 anos embaixo de um advogado de imigração que tenha mais de 5 anos, né? Obviamente, como advogado de imigração. Então, isso realmente... isso pode. E é bom abrir um parênteses aqui, né, Léo? A gente tem visto muita assessoria, não vou, obviamente, dar nomes aqui, de pessoas que não são advogados de imigração, inclusive estão no Brasil oferecendo pleitos migratórios para fazer green card para os outros. E não são advogados de imigração. Virou bala Juquinha. Eu abri essa história, eu abri esse precedente. As pessoas não conheciam, né? Por isso que as pessoas me chamam de o pai do EB2. As pessoas não conheciam, ninguém conhecia o EB2 até eu entrar aí na mídia, começar a falar do EB2 National Trust Waiver, as pessoas nem conheciam, chamava até errado, assim, habilidades especiais. Não existe visto de habilidades especiais. Né? As pessoas não existe isso. Existem visto de habilidade extraordinária, existe habilidade excepcional, mas especiais não existe. Não tá lá. Então, assim, atuar na área de imigração, a melhor maneira é ir trabalhar num escritório de advocacia imigratória, passar 5 anos lá, pegar a sua formação interna, vamos dizer assim, e aí depois disso você pode estar começando a atuar em alguma área vertente da imigração. Isso porque em 5 anos muita coisa muda, né, Léo? Enfim, você está assinando... E assim, é que nem cirurgia plástica, né? É que nem cirurgia plástica. Você tem uma pessoa que é rinoplastia, a pessoa que faz lipo, tem a pessoa que é abnoplastia. Então, cada um tem sua especialização. A mesma coisa é a migração. Assim, tem advogado de imigração, e aí dentro da imigração tem as suas vertentes. É o quê? É asilo, advogado família, employment based, né? Business immigration, investimentos, né? Tem várias vertentes específicas. Pessoas que estão acostumadas a fazer entrada sem inspeção, deportação, corte migratória. Cada um tem sua especialização. Então, assim, cada caso é um caso. Então, essas pessoas têm que buscar o caminho e aquilo que vai mais te apetecer. Então, por exemplo, você pode entrar num negócio mais generalista, então e aí você buscar no escritório qual é a tua área que você queira atuar. Procura escritórios grandes como o nosso e aí você vai estar buscando aí uma colocação bem boa para você aprender bastante, né? Procure também buscar todos os tipos de caso e não ficar apenas focado em uma coisa só no início. Depois você vai buscando uma coisa mais específica para você, se direito da mulher, direito né? Por aí vai. Certo. Essa pergunta aqui é legal e vai dar pano para manga isso aí. Existe possibilidade do patrocinador desistir depois de tudo pago? No caso, estamos no Brasil ainda. Ou seja, ela pagou para o patrocinador, né? Olha, isso que você fez, senhorita Benítez, é
uma fraude migratória. Então, você cometeu uma fraude migratória porque você pagou para o patrocinador por uma vaga. E ele pagou. Agora está explicando. Ele pagou. Agora, então, assim, mesmo de tudo pago, se o patrocinador pagou, então não foi você. Então, peço desculpa, foi você que fez a fraude. Se o patrocinador pagou para o advogado e ele desistiu porque ele não quer você mais. Ele está no direito dele. Então, Pode até trocar o beneficiário, não tem problema nenhum. Ele pode seguir com o pleito e trocar o beneficiário, certo? pode seguir um pleito e trocar o beneficiário, porque se a pessoa não quiser contratar fulano, vai contratar ciclano. É. Somente com bacharelado em Direito pode prestar o Bar da Califórnia ou Pode. tem que ter o LLM? Pode. Ok. Pode prestar o Bar da Califórnia. Mas tem que ter a OAB, tá? Tem que realmente ter a OAB. Você tem que Por quanto tempo, Léo? Não. A OAB, um ano? Ou não tem tempo? Não tem tempo, não. Pode ser. Tem que ser advogado estrangeiro. Ok. Como faço para me matricular no seu curso? Bar Califórnia. Vamos lá. Não é só para o Bar da Califórnia. É para você aprender a fazer a prova do bar e também poder aprender já de cara imigração, para você já poder já chegar e pedir um estágio depois de formado, depois de graduado e tendo da sua licença aprovada, você poder atuar em alguma área de imigração. Então, é só fazer no link da bio aqui, na minha bio, você vai poder entrar em contato e aí se inscrever no curso. Bacana. Se for especialista em Direito Internacional e Imigração, tem chance de conseguir estágio? Possivelmente. Nós oferecemos um estágio, por exemplo, para a doutora Paula, que está aqui na nossa live, por exemplo. Bacana. Com direito, deveria, desde já, focar em alguma área específica do direito para conquistar o bar? Não existe isso. Ok. Essa é a última, pessoal. Um filho que, dependendo dos pais financeiramente, foi expulso de casa, consegue uma pensão? Filho que foi expulso de casa. Filho que, dependendo dos pais financeiramente, foi expulso de casa. Consegue uma pensão alimentícia? Ele está estudando. Familiar isso. Então, vamos lá. É uma coisa familiar, mas assim, não consegue necessariamente. Mas se o filho for menor de 21 anos, estiver nos Estados Unidos e está sendo negligenciado ou abandonado pelos pais, expulso de casa nesse caso, ele pode conseguir a legalização dele como green card holder e como através do Special Immigrant Juvenile e assim, e SIJ, né? E se legalizar e seguir a vida. Agora, eu me sustento desde 16 anos. Agora, se a pessoa é expulsa de casa e precisa de pensão dos pais, isso é uma roubada do caramba. Eu preferi correr atrás do meu do que ficar dependendo dos meus pais. Cada um vai ser cada um que sou cada um. É isso mesmo. Bom, Léo, cara, queria te agradecer demais, assim, pelo teu tempo, mais uma vez. Eu sei que a gente está com essa live aí para fazer já há algum tempo e você disponibilizou esse horário para mim, então te agradeço. Não, mas agora eu tenho pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Conta a tua história aí para o povo também saber. Como é que você se legalizou para vir dos Estados Unidos como nosso cliente? Que não foi ele. Ele foi através da esposa dele, que é fisioterapeuta. Vamos lá, conta aí. A minha esposa é fisioterapeuta, a gente caiu nesse conto aí de um escritório, uma assessoria, entre aspas, né, que fechou com um advogado. E aí me levaram para fazer o pleito migratório pela minha esposa fisioterapeuta, especialista em neuropediatria, cuidava de crianças com fibrose cística na fila transplante de pulmão do IFF, duas grandes especializações que ela tinha, um currículo maravilhoso e os caras conseguiram negar esse pleito migratório, conseguiram que fosse negado esse 140. E aí eu costumo dizer, Léo, o seguinte, que imigração é que nem medicina, né? Você vai no médico fazer check-up, qualquer médico serve.
Você usa qualquer médico, porque só precisa do pedido do exame, né? Agora, quando você vai no médico, você faz exame, você descobre que você tem um câncer, que você vai morrer, que você tem um problema mais sério, aí você procura o melhor médico, porque você não quer, né? Você não quer partir dessa para uma melhor, né? Ou para uma pior, dependendo do que você fez na Terra, né? Então, enfim, a gente, na época, me indicaram o Leonardo, falaram, ó, esse cara é o melhor, é o cara que pode resolver. Eu era empresário no Brasil, meus investimentos estavam aqui, minha vida estava nos Estados Unidos, eu não tinha como voltar, não queria voltar. E aí o Léo prontamente recebeu a minha decision, ele nem chegou a fazer uma reunião comigo previamente, né? Mas ele recebeu a decision, olhou, mandou a pessoa que me indicou, que é uma pessoa muito querida, me ligar na hora, ligar para minha esposa, e falou para ela, olha, fica tranquila, seu caso está aprovado, fica com a sua família, curte seus familiares, vai dar tudo certo, a gente vai fazer o teu caso e você vai ter o seu green card. E assim foi feito. Né? A gente aplicou com a Reima e em 8 meses o green card estava aprovado, eu tinha recebido o documento. E eu sempre digo isso, é muito fácil para mim falar da Reima Woodward, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer o que eu acho da Reima Woodward para os clientes, ou para quem me procura, ou para quem me pergunta, porque eu tenho plena e total confiança de que a partir do momento que o caso da pessoa estiver dentro do escritório, você tem à sua disposição o melhor escritório para cuidar de qualquer coisa que aconteça na sua vida imigratória. Então, isso para mim, eu amo o que eu faço e conseguir... não é fácil ser contratado pela Reima Woodward, não é fácil fazer parte desse time. Foram longas tentativas e longos tempos, né, tentando, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, não me vejo fora dele. Brinco com meus clientes, vocês só não vão me ver aqui de duas formas, ou se o Léo me mandar embora ou se eu morrer. Fora isso, eu tô na Reima Woodward porque meu coração é HW. Então, assim, Léo, cara, eu te agradeço sempre, né? Você sabe disso, eu tenho uma gratidão imensa por você, eu sou time Léo, né? Se o time Léo mudar de nome, eu sou time Léo, então me emociono. Então, é isso. Obrigado, Rafael. Obrigado. Manda um beijo para a Luciana aí, que está aí na live também. Obrigado a todos aí e espero que eu tenha conseguido dirimir um pouco das dúvidas de vocês e estamos à disposição cada vez mais para poder ajudá-los e rumo aí aos 55 mil green cards, né? Bora, tamo juntos, vamos para frente. Galera, obrigado pela participação de todos. Obrigado, gente. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.